com minha vida, em que tudo, em todos os aspectos de minha vida, eu tento fazer valer a pena. Assim como também eu no mundo, quando vivia, não importava o que eu fosse fazer, eu iria para fazer valer a pena. Imagine agora tendo Todo-Poderoso ao meu favor. Imagine se você, quando você também não era nada perante os homens, perante a Deus, mas mesmo assim você ia, fazia o pecado um prazer e fazia valer a pena. Mas para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus nos encontrou, nos lavou, hoje somos remidos no sangue do Cordeiro, e que nos fez favorecer e nos colocar num posto de homens e mulheres, reis e sacerdotes, e herdeiros e co-herdeiros da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu quero começar a minha administração com o livro de João 15,16, que diz: presta atenção para você começar a se maravilhar com a palavra de Deus. Porque não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e constituí para que vades e produza frutos, e que os vossos frutos permaneçam, e assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Fecha teus olhos no teu lugar, que eu vou pedir uma oração ao Pai, para que Ele venha derramar da graça dEle mais do que já foi derramado. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, te pedindo, meu Deus, humildemente, porque mesmo sabendo que nós não somos merecedores, mas pela Tua graça que ela já nos basta, mesmo sabendo que nós somos falhos, Senhor, mas mesmo assim Tu nos chamastes para Te servir, e este é o privilégio, Senhor, em poder estar falando da Tua graça, da Tua maravilhosa luz, que se chama Jesus Cristo. Meu Deus, ao que aqui estão, possa abrir o coração, assim como eu também, aos demais que não estão só aqui dentro, mas que estão aqui visível, Pai, que estão na frente, nas costas, de um lado para o outro. Ah, Senhor, esse que não está dentro desse seminário, mas que pode ouvir a minha voz, que eles também possam abrir os vossos corações e entender o propósito que Tu tem, o plano de vida que Tu tem para cada um de nós, meu Senhor, para que a Tua palavra possa se cumprir em nossas vidas. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, como Ele nos ensina que tudo, e quando fores pedires a Ti, pediste no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós te pedimos. Pai, derrama da Tua graça sobre vossas cabeças, que o óleo da Tua unção não venha subir de nosso peito, meu Senhor. Assim eu te peço a comissão de anjos para este lugar, Senhor. Eu sei que no lado material não podemos ver, nem muito menos no lado espiritual, Senhor, podemos contemplar, mas acreditamos na Tua palavra, porque na Tua palavra vai dizer que jamais Tu nos deixarias só. Assim, meu Deus, eu te peço que onde estiver, Senhor, aos demônios alojados neste lugar, que vinham impedir que os Teus servos daqui viessem de chegar, mas mesmo assim que chegaram com a Tua permissão, que aqueles espíritos que estão querendo, Senhor, impedir de que eles possam quebrantar o coração diante de Ti, meu Deus, que os Teus anjos comecem a trabalhar, não só nas nossas vidas, mas nesses que estão também do lado de fora, que possam ouvir também a Tua palavra, porque eu sei que na Tua palavra disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. E assim eu te peço que os anjos tomem, Senhor, as rédeas deste lugar, e que venha predominar, Senhor, a Tua voz, porque assim no agir ouve tudo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua presença neste lugar todo para sempre. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, dê uma salva de palmas para Ele. Esse tema que eu sou chamado para servir. Isso me chamou a atenção, até porque eu estava até comentando com a pastora, que eu dei um pequeno reflexão sobre a minha mensagem, e em momento nenhum me identifiquei com ela. Mas algo me consumia em dizer por que sou chamado para servir. Isso é um tema que não se trata muito daquilo que eu tenho o costume de pregar, que é mais sobre o Espírito Santo. Mas no decorrer da caminhada, eu comecei a ler e a palavra do Senhor foi trabalhando em meu coração. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente que vimos saber a diferença sobre questão de servir, o privilégio. Mas outras horas a gente vimos se sentir numa situação, ou se sentiríamos escravos, ou em algum momento se sentiríamos servos. E é sobre esta questão que hoje eu vou trazer para os amados irmãos e para a minha vida também,
de que não importa se você é escravo ou se você é servo, o importante é que você é escolhido por Deus, e foi Ele que vos encontrou enquanto estava no lamaçal do pecado, e que lhe trouxe da sua escuridão, do seu fardo pesado, para a sua maravilhosa luz. Eu quero começar dizendo que servo ou escravo, eis a pergunta. Eu não sei como você se encontra nesse momento e como você se sente diante da presença de Deus. Em outrora eu sei que por muitas vezes eu me senti livre, mas de livre eu não tinha nada. O que eu tinha de livre era que eu tinha livre e espontânea vontade para pecar, mas que eu era escravo do diabo, porque em outra hora eu fazia tudo enquanto ele pedia, até aquilo que ele não pedia eu fazia. Mas hoje eu posso me considerar que não sou mais escravo, e se tiver de ser escravo, serei escravo, mas um escravo livre de Deus, assim como vós também sois. Não importa como você vai se achar neste momento, servo ou escravo, que diferença tem sobre isso, André? Vamos descobrir agora. É bem possível que no grego da época do Novo Testamento não houvesse assim distinções no termos, em massa diferença conceitual que já existia desde a antiguidade. Com o tempo as palavras ganharam significativo e diferentes. Escravo. O que é ser um escravo? Em que ponto se encaixa ser um escravo? A palavra escravo ela é tratada como uma propriedade do seu senhor, ou seja, poderia ser comprado ou vendido como um bem qualquer. Assim era um escravo quando era na denominação chamada dos seus preletores, dos seus donos, dos seus capatazes. E eu estava um certo dia, já nessa semana passada foi que eu vim entender o que estava se tratando, porque vinha falar sobre escravo. Lembrando-se, nasci em Fortaleza, naquele hospital que eu não sei nem se existe mais, perto do terminal do Antônio Bezerra. Só houve tempo de eu nascer, com 2 dias me naturalizei e cresci e me formei na cidade chamada Redenção, onde a primeira cidade a ser liberta aos escravos no estado do Ceará. Assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho prazer e privilégio em dizer de onde eu vim, porque pude conhecer muitas pessoas que são descendentes de escravo, e sei como a história ali é sofrida, é dolorida. Quantas pessoas já sofreram porque queriam ter o privilégio de servir a outro Senhor e não poderia. Assim, outra hora também, eu gostaria de muitas das vezes ter servido ao Senhor e não poderia. Por quê? Porque naquele exato momento o meu Senhor não me permitia. Porque então eu preferia tomar uma decisão, e essa decisão seria continuar na presença do diabo. Mas não era isso que eu queria, mas como eu era um escravo, eu teria que lhe obedecer. Assim é um macumbeiro, assim é um bandista, assim é todo aquele que comete o pecado, que se torna escravo e filho do diabo. Mas aí eu venho falar para você que o servo do Senhor, ele tem essa liberdade de escolher o que quer. Isso é uma questão que mais tarde nós iremos descobrir. Tratado como uma propriedade, assim era o escravo. O escravo ele trabalhava em troca de comida e não lhe era permitido fugir. Em Redenção tem um monte chamado Santo Cruzeiro, mas aí ali é a literatura, porque o nome mudou, mas que na realidade o nome daquele monte se chama Graças a Deus. E eu fui saber o porquê que aquele nome, a história de Redenção vem me contar que aquele monte era dado a graças a Deus, porque quem foi na senzala sabe como é lá. Eu vivi a minha infância socado dentro daquela senzala, não como escravo, mas porque eu era menino e tirava muita cana de açúcar, ia tirar capim para os animais, ia buscar cana para fazer o caldo de cana. E lá eu presenciei muitas coisas, inclusive fiz parte dessa história, conhecido Luiz Carlos, o único descendente negro da África, conhecido legitimamente registrado em cartório. E eu não sei se ele ainda é vivo, mas na época ele era escravo da prefeitura, porque ele trabalhava e era uma miséria o que ganhava. Para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele lugar que se chamava Graças a Deus era quando os escravos conseguiam fugir, mas a história me disse que não era permitido fugir. Mas até então, quando eles chegavam naquele monte, eles tinham certeza que dali o capataz não iria mais atrás. Então ele diria: graças a Deus que agora eu sou livre, graças a Deus eu consegui fugir da escravidão. Mas não se engane que o escravo não lhe era permitido fugir, mas também eles tinham muitos tipos de trabalho. Eles trabalhavam na terra, era como
um arador de escravos de terra, mineradores, ourives, domésticos, artesãos e até mesmo professores. Assim eram suas funções como escravo. Isso era ser um escravo que não podia ser vendido, que podia ser vendido, ser trocado de qualquer maneira, por um objeto qualquer. Mas aí veio o conceituamento agora de servo. Eu estou descrevendo para você o que é ser escravo, e agora eu vou falar para você o que é ser um servo. A palavra servo é o conceito, é conceituado do servo mudando drasticamente como o período do feudal, e até hoje é confundido. Mas quem foi feudal? É uma palavra meio doida aqui, mas é incrível isso aqui. Feudal foi uma organização socialista criada no período da antiga média, época da decadência do Império Romano. É como se fosse hoje os direitos humanos que lutam em causa do ser humano. Só que esse feudal foi uma organização que lutou em direitos a favor do escravo, para que se não se tornasse escravo, mas sim servo. E o servo feudal, ele era um camponês, e aos servos era permitido receber um montante de terra para que subsistências, porém pagava-se imposto, isso é, também era obrigado a trabalhar na terra dos seus senhores, de modo que o senhor feudal criava uma espécie de pequeno reino, onde ele mandava e desmandava, ou seja, era um sindicato. Hoje para nós, né? Cria-se uma situação onde ele te oferece uma oportunidade, mas que ele vai mandar na tua vida. Assim tem como os sindiônicos, né? Tem um sindicato que faz esse momento. O próprio dono da empresa não manda no horário, não manda em nada, quem manda é os sindiônicos. Os antigos hebreus, assim como também os babilônicos, mesopotâmicos, chineses e romanos, já possuíam esses conceitos de escravo como propriedade. Então a pergunta: o que somos hoje? Você pode se perguntar para você: o que somos? Somos servos ou somos escravos? Você viu o que era ser um escravo, agora você viu o que era ser um servo. Mas aí a palavra de 1 Pedro 2,9 vai dizer que vós, porém, não são servos nem são escravos, porém são gerações eleitas, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que está aqui, você não precisa se preocupar se você é escravo, você não precisa se preocupar se você é servo. A palavra de Deus está dizendo que você não é cão sem dono, como o mundo tem costume de dizer. Você não é propriedade que se joga fora. Não, você sim é propriedade, mas de um Deus, porque a palavra vai dizer que vós sois propriedade, geração eleita, sacerdote real, povo exclusivo de Deus. Isso é um privilégio receber da sua maravilhosa graça e luz, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que querem deixá-lo podem fazer isto a qualquer tempo. Eis a questão: Deus, ele te dá o livre-arbítrio de você escolher se você quer servir ou não. Se você se sente servo, você pode deixar de ser servo ao momento que você quiser. Se você é escravo de Deus, você pode abandoná-lo ele na hora em que você quiser, porque o Senhor, ele te deixou o livre-arbítrio de você escolher o que queria fazer. Por que é que Deus deixou o livre-arbítrio? Para que se houvesse uma decisão não forçadamente, mas por prazer ou amor. Porque Deus também poderia acabar com Satanás quando se rebelou lá do céu, mas Deus não fez isso, porque senão ele iria cair em contradição. Assim como muitos dos anjos que se tornaram demônios por acompanhar Satanás, poderiam dizer: pois se Deus está acabando com ele, então se comprova que é possível lutar contra Deus. E eu quero lhe dizer: contra Deus não é possível se lutar, porque embora que você queira, mas eu ainda não vi Deus perder uma batalha. Ainda não vi o plano de Deus ser frustrado.
Ainda não vi uma maravilhosa obra de Deus ser frustrada. Satanás se levantou desde os princípios do céu, no jardim do Éden. Ele se levantou sim no deserto. Ele se levantou sim pedindo para que o filho da mulher que iria nascer pisar na cabeça dele. Mas eu quero dizer, Satanás, que até porque muitas das vezes ele se levantou como se levantou para que você hoje não estivesse aqui, mas quem nos chamou foi o dono do Senhor das vossas vidas. Então perdeu mais uma. Ao mesmo tempo não podemos ser vendidos, dado ou trocado por causa da palavra de Deus. Olha a diferença de um Deus que lhe entende. Não lhe quer forçadamente, que a Bíblia vai me dizer que não é por força nem por violência, mas que seja pela vossa vontade do Espírito Santo. Ele tira essa liberdade de querer escolher sim ou não, porque em outra hora ele poderia se forçar, jogar assim dentro do teu coração, você vai me servir agora, mas ele deixou o teu livre-arbítrio, que não seja por força, mas que seja por amor. Porque a palavra de Deus, ele vai dizer justamente que ele não queria que nós fôssemos acorrentados a ele. Deus não quer ninguém acorrentado a ele. Deus quer nós enraizados em Jesus Cristo. É diferente que raiz brota e gera frutos. Corrente, ela aprisiona. E Deus, ele veio foi para quebrar as correntes, como já está quebrando as correntes de muitas coisas que foram colocadas diante de ti. Quantos planos foram pelejados contra ti, acorrentados, mas hoje, desde hoje não. Porque quem estava em espírito pode sentir. Não vou dar mérito a todos, porque infelizmente todos não estavam. Mas poucos perceberam. Mas hoje na ministração de Natanael, ele fez uma profecia. E essa profecia vai se cumprir nos dias que vão vir próximo. Mas é para quem crê, como foi dito. Jesus disse: seja feita a tua vontade, seja feita a tua fé. E a Bíblia vai dizer que quem tem fé move montanhas. Amém, irmãos? Então está escrito na palavra de Jó 6,37 que Deus, ele não nos dá e não nos troca por causa da sua palavra, porque ele vai dizer que de maneira nenhuma ele vai nos lançar fora. De maneira nenhuma Deus vai te lançar fora. De maneira nenhuma Jesus Cristo vai te lançar fora, mesmo sabendo que eu e você mais tarde iríamos sofrer, mais tarde nós iríamos pecar. Ah, como Deus é maravilhoso, que enviou seu Filho, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para aquele todo que nele queira não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Mas aí a palavra vai dizer que Jesus Cristo que diz: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Deus já sabia que mesmo ele tendo te escolhido, ele sabia que você iria cair. Mesmo ele te enviando seu Filho, saberia que você iria pecar. Mesmo sabendo, a você que me ouve, que talvez um dia eu confessei, mas eu desisti. Eu quero dizer que Deus também sabia, mas ele está dizendo que eu sou e sempre serei o Senhor dos Senhores, aquele que era, o que é e o que é de vir em todos sempre. Amém. Aleluias. Ele foi, ele é e sempre será o meu Senhor e o seu Senhor. O Senhor ordena que trabalhamos no seu campo. Há uma ordenância, semeando e colhendo almas. Ele garante que proverás as coisas mais básicas, como comida e roupa, como está escrito em Lucas 12, 22 ao 31. Deus quer que nós focamos naquilo que Ele quer que nós façamos. Porque em outra hora a Bíblia diz que nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas Deus quer que você coloque Deus no centro da sua vontade. Quantas vezes temos negligenciado a palavra de Deus, deixando as coisas que Deus queria que fizesse para depois, e as coisas que não dão necessidade são feitas agora. Ah, sim, temos horas para chegar no trabalho, chegamos cedo. Temos horas para chegar no trabalho, não importa se eu passei a noite de sono, mas eu tenho que estar lá, isso não me impede. Ah, eu tenho hora para chegar no trabalho, gripado ou não, isso não impede de chegar ao meu trabalho. Eu briguei com minha esposa, eu briguei com minha mulher, mas eu tenho que chegar ao meu trabalho.
invenções de valores. Porque quando estamos na presença de Deus, tudo é motivo para que não iremos para a casa do Senhor. Tirou o centro da vontade de Deus, e não é isso que Deus quer. Porque no capítulo 22, seu 30 vai dizer: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque não se preocupa com o que comer, não se preocupa com o que tem que fazer, porque as demais coisas vos acrescentarei na tua vida. Isso é se tornar um servo ou um escravo na presença de Deus, não trocando o que é certo pelo que é errado. Mas mesmo se sentindo dolorido, mesmo cansado, entendemos que eu estou cansado, mas eu vou porque a casa do Pai é meu refúgio, é minha fortaleza. Ah, Senhor, eu não vou porque choveu, mas foi tu que mandaste, eu vou molhado ou não, porque chegará, Ele disse que vai enxugar as minhas lágrimas. Aleluias! Mas o principal recompensa pelo trabalho é um galardão, em uma outra moeda, não outro lugar. Existe, porém, muitos outros trabalhos, obras a serem feitas no seu reino, e Ele vai me dizer que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Já basta muitos que já se acovardaram e largaram mão do arado. Mas Deus está preparando a nação que seja valente, forte. Os valentes de Davi que Deus está querendo, os verdadeiros Gideões. Cadê os Jeremias que mesmo meio tribulação não pararam de erguer os muros de Jerusalém? Você acha que Deus te trouxe aqui foi para quê? Foi para dizer: se eu conseguir, vós também conseguireis, porque é maior o que está convosco do que o que está lá no mundo. Deus, quando quis fazer, agradeceu o nome de Davi, sem a faz, sem internet, só precisou botar Golias para poder o nome dele ser propagado. Aquela administração de hoje, pela boca de Natanael, ele me mostrou que não importa o mar que estiver diante de mim, o Deus que você serve um dia abriu o mar e continua abrindo o mar para o seu povo passar. André, mas você não sabe o tamanho da dificuldade que eu estou, mas não é maior do que o Espírito Santo que habita em vós. Porque maior é o Criador do que a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. O único imposto que na verdade também não é um imposto é o dízimo. Uma ordenança aos servos para fazer prosperar o templo e a casa de Deus, onde se encontra no livro de Malaquias 3:10. É uma ordenança, não é um pedido e nenhuma necessidade. Porque o mais interessante que me chama a atenção: ei, irmão, tu vai para o teu trabalho de quê? Tem carro próprio? Não. Tem moto? Não. Bicicleta? Não. Tu vai de quê? Transporte público. Ah, que bom. É tão público que tu paga por ele e nem reclama. Onde foi que tu viu o público? Disse que tu pagou. Fala, meu Deus, estão me cobrando aqui 20% da iluminação pública. Mentira, é pago, não é de graça não. Aí quando é para devolver para a casa do Senhor, tu bota a maior democracia. Entenda que Deus, quando chama, chama para abençoar. Deus, quando chama, chama para engrandecer. Deus não precisa de você para engrandecer o reino dele não, porque de grande ele já é. Deus não precisa do teu dinheiro para enriquecer não, porque ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa dos teus favores, porque afinal de contas a força dele, ele é quem te dá. Mas ele precisa de você para que o nome dele seja glorificado. Agora você faça ou não, se você não clamar, as pedras clamarão. A diferença é porque Deus me chama para ser eterno e o diabo te quer para ser passageiro. Os conceitos acima não se assemelham em quase nada. Um escravo, mas também não se é exatamente a um servo. Portanto, nem servo nem escravo, mas a vós sois chamareis de quê? Amigo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Porque tudo quanto ouvis de meu Pai vos tenho feito conhecer. E João 15:15. Louvado seja Deus.
Olha o tamanho da unidade de Jesus Cristo. Ei, eu não estou te chamando de servo nem de escravo. Eu estou te chamando de amigo. É um amigo que na hora da dificuldade não virou as costas para ti. Foi um amigo que quando te derrubaram estendeu a mão para te erguer. Foi um amigo. Ele é o amigo que quando estávamos sujos, leprosos, cheios de pecado, não teve compaixão não se humilhou não. Ele chegou lá, se entregou por mim e por você. Que mesmo quando todos viraram as costas para você, eu ainda estou aqui, ainda continuo indo de braço aberto. E os meus braços só vai fechar no dia que eu vier para buscar o restante que aqui ainda estão. E esse plano de Deus faz parte da minha história e da sua. E ele é preciso se cumprir. Isso é um privilégio estar na presença de Deus. De ser servo ou escravo não importa. Mas eu quero dizer de agora em diante que seremos amigos de Jesus Cristo. Porque para mim e para você, a maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. Mas o serviço ele está ligado em uma atitude prática da vida cristã. Não esqueça disso. Servir ao Senhor está ligado numa vida prática de uma vida cristã, não mundana. Ela tem que ser cristã. Cristianismo protestante, protesta sim, defendo a cláusula daquele que por mim se esvaziou dos seus bens, se esvaziou de sua força e se entregou, mesmo eu sendo ainda pecador. Serve, escravo. Vou trazer essa história para você, irmão. Bota mais um pouco de fundo para mim. Servo ou escravo? Ser servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida de entrega total, como Jesus nos ensinou em Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos que sentir em nosso coração uma urgência, uma relação, um mundo sobre a notícia da salvação que há em Cristo Jesus, para somente então levarmos a boas novas para aqueles que ainda não o conhecem. E a nossa oração deve ser: Senhor, diga: Senhor, usa-me para a tua glória, para a tua edificação e do teu reino crescimento. Essa deve ser as nossas orações durante todo o dia. Eu preciso ser servo, eu preciso ser útil, eu preciso ser usado pelaquele que me livrou das trevas. Devemos entender que as nossas obras servem para o crescimento do reino de Deus, não para o seu. E que esse desejo deve nos consumir todos os dias. Ele deve ser o clamor do nosso coração. Esse deve ser sim: Pai, eu preciso ser usado por ti. Pai, eu me sinto na obrigação de te servir. Por quê? Porque é um dever de cada um de nós. Algo que precisamos saber, igreja, é que em diferentes proporções Deus chamou a todas as pessoas para servirem sua obra. Mas no entanto, muitas vezes as nossas faltas de conhecimento e limitações pessoais faz que nos sentimos impossibilitados de nos envolvermos na obra do Senhor. O mundo ele busca estratégia de sempre nos cansar, de sempre nos tirar da presença de Deus. Eu vou trazer aqui que na apostila da Escola de Líderes do nível 3, do capítulo 6, do parágrafo 1, vai me dizer que a vida ela tem uma forma de sugar o nosso tempo. Não esqueça isso. Na apostila da Escola de Líderes do livro 3, do capítulo 6, ponto 3, do parágrafo 1, vai dizer que a vida tem uma forma de sugar o nosso tempo. E com os trabalhos, carreiras, filhos, tarefas de casa, esposo ou esposas, etc. E por causa disso, a última coisa que queremos acrescentar tarefas da igreja em nossa lista de trabalho. Talvez isso esteja acontecendo com dentro de alguns de vós. Talvez já estão se sentindo tão cansados que desperdiçam o privilégio de servir na casa do Senhor.
Ou quantas as vezes já deixou negligenciadamente de fazer a obra de Deus porque se sente cansada com as obras do mundo? Quantas vezes eu deixei de fazer a obra do Senhor sorrindo, cantando e louvando porque o tempo me supor as energias que eu poderia ter oferecido a Deus? E muitas das vezes só queremos entregar o que sobrou. E que muitas vezes que quando iremos chegar no final da noite nem oramos porque já não temos mais força. Mas não era isso que deveria ser. A Bíblia vai dizer que o primeiro motivo de nós assim que acordamos deveria ser o Senhor, e ao dormir seria Ele também. Era em primeiro lugar. Era que Deus queria que nós colocássemos eles em nossa vida. Aos amados irmãos, você que está negligenciando na presença da casa de Deus, comece a inverter os valores. Entenda que o propósito de Deus é melhor do que o propósito do mundo. Não bote dificuldades, mas Deus entende porque muitas das vezes não queremos pegar mais uma obra do Senhor por limitações físicas. Temos vários motivos, que a Bíblia também vai nos mostrar vários motivos de homens que não quiseram de antemão enfrentar a árdua luta que viria pela frente. E sempre disse Moisés, ele questionou de todas as maneiras que não queria quando recebeu o chamado de Deus. Está escrito no livro 3:11. E ele vai falar então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir e Faraó tirar, livrar os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Talvez você tenha se perguntado: quem sou eu para fazer isso diante da casa de Deus? Quem é o Senhor? Quem sou eu para poder fazer isso? Eu não sou capaz. Você é capaz sim. Porque você, sem Deus é só você e mais um, mas você em Deus é você e maioria. Você não está só, você não é Zé Ninguém. Você é um filho real, sacerdote real. O Espírito que está dentro de vós não é de covardia, de ousadia. É aquele que diz: eu sei que eu não posso, mas há um Deus que pode por mim. Assim Davi disse: tu vem comigo com paus e a espada, mas em ti eu vou no nome do Senhor. Aleluias. Mas no versículo 3:12, o Senhor diz: Moisés, eu sou contigo. E Moisés continua questionando: não, Senhor, quem sou eu diante de Faraó? No versículo 6:12, Moisés ele vai: Senhor, para que o Senhor disse: eis que os filhos de Israel não têm ouvido o que eu falo, como pois me ouvirão? Farão a mim que sou circunciso de lábios. Aleluias. Ele questionava porque era gago, não falava direito, ele achava que ninguém iria ouvi-lo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Ei, vai na tua força. Vai na força que o Espírito Santo te dá. Vai naquilo que te impulsa. Vai naquilo que te encoraja. Aquele momento que você disse: eu acho que eu consigo. Não acha, não, você pode. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias. Vai nessa tua força e livre Israel das mãos do medianita. Porventura não te enviei eu? Sai daqui, vai. Vai, livra teu filho do laço do passarinheiro. Ei, vai, livra alguém da tua família que depende de ti hoje, para enxergar a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Se enche hoje aqui, transborda, faz que nem Moisés, se encheu tanto e desceu como um vagalume lá do monte, para que todos notassem aquela luz. Ele brilhou tanto que o povo estava com medo de chegar perto dele. Se encha aqui hoje, se encha mesmo, para quando você for entrar na rua, aqueles que tentaram te pedrejar, falar mal de ti, vão correr com medo. Por quê? Porque as trevas não prevalecem contra a luz. Aleluias. Mas isso não é nada, irmão, porque a Bíblia vai me dizer também que teve um chamado de um jovem que quis também negar a obra de Deus. Houve o chamado de Gideão. No livro de
de Juízes 6, do 14 ao 15, vai dizer assim, que então olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Olha o que Deus está falando para você, igreja. Vai nesta tua força. Deus falou com Moisés, vai nesta tua força. Deus está falando do juiz com Gideão. Ei filho, ei filha, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ah, sim, tu me enviou, mas eu não quero ir. Por quê? Porque Senhor, Ele vai testificar lá no 15. Senhor, olha para mim. Senhor, não, Senhor meu, conhece se livrar de Israel. Por quê? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Aleluia. Primeiro, Deus não olha para o seu estado financeiro. Aleluia. Sei que tem pessoas aqui, inclusive eu, que para estar aqui deixaram de pagar contas. Mas aqui dentro do meu peito diz que Ele supre minhas necessidades. Ele não vai olhar para a minha questão financeira, não. Ele não vai olhar para a tua questão financeira, não, porque Ele pode, Ele foi e Ele sempre será. Segundo, que Ele não vai olhar para o tamanho da seu pequenez. Sabe por que Deus não olha? Porque Ele vai dizer que eu pego os pequenos para confundir os grandes. Daqui vai sair pequenos que vai confundir grandes lá fora. Pequenos que não, o mundo não daria nada, mas que vai ser grande diante deles. Pessoas que foram humilhadas aqui lá vão ser exaltadas. Porque para existir o mistério de Deus, para você ser exaltado, você precisa ser humilhado. Você, para entender o mistério de Deus, entenda. Para você entender que esse Deus, Ele levanta, você precisa cair. Mas eu não quero cair, mas te derrubaram, mas eu levanto. Porque eu caí é do homem, mas eu levantar é dele. Ah, mas vamos questionar, não posso ir, porque Jeremias também foi questionado na sua vocação. No livro de Jeremias 1, do 6 ao 7, vai dizer, então disse eu, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aleluia. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todo quem eu te enviar irás, e tu, quanto eu te mandar, tu falarás. Deus tem falado com pessoas aqui que mandou dar recado e não entrega recado, não porque seja fofoqueiro. Há um fogo do Espírito Santo que diz, fala aquilo que o Espírito Santo quer falar às igrejas. É necessário que haja profecia para que haja o avivamento. Sabe aquele sonho que às vezes você teve e não falou para o seu irmão? É o Espírito Santo querendo falar alguma coisa e te usa como canal, te usa como transmissão, e por muitas vezes você não quer dar a mensagem. Aí paga um alto preço porque se omitiu na obra de Deus, mas quer receber as bênçãos de Deus. Como? Me explica. Porque na palavra do Senhor vai me dizer que se para eu colher eu preciso plantar. Que Deus maluco é esse que para me subir eu preciso descer? Quanto mais eu desço, mais próximo de Deus eu chego. Aleluia. No capítulo 9 ele vai dizer, no versículo 9 vai dizer, Deus quer nos usar. O Senhor está dizendo que é contigo e Ele quer nos usar. Deus quer nos usar e vamos nos colocar à sua disposição para que Ele nos use. Nos use nesse dia, estamos dispostos a servir ao Senhor em sua obra. Você está disposto mesmo a carregar a cruz, como Jesus disse? Ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, mas cada um pegue a sua cruz e leve. Porque você vai precisar dela, porque ela foi o símbolo que Ele mostrou, que foi lá onde Ele venceu a morte. Foi na cruz onde Ele te libertou da escravidão. Porque outrora o dono da tua vida era Satanás, mas Ele na morte, Ele pagou um preço dizendo, por tua vida eu paguei o
chicoteado. Por causa de você, eu olhei para o céu e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus, Deus meu, por que tu me abandonaste? Filho, não abandonei. Era o plano, era o propósito, para que você tivesse a salvação que se encontra na mão do Cordeiro, Filho de Deus. Agora eu vou começar a falar da minha ministração, porque até agora foi só coisa minhas que eu tinha escrevidos, porque o tema é: sou chamado para servir. Primeiro, temos 3 aspectos, e é esses 3 aspectos que agora vou decorrer na minha história. Diga primeiro: servir por amor. Diga: eu quero, Senhor, servir por amor. E como servir por amor? Glória a Deus. Quando sentimos o amor de Deus em relação em nossas responsabilidades naturais, Senhor, eu te servirei. Assim é quando nós falamos, quando aceitamos e confessamos o nome do Senhor Jesus, e Senhor, eu te servirei. Estas respostas acontecem quando uma pessoa recebe o amor incondicional, e o seu desejo é retribuir aquele que lhe mostrou a este amor. Existe uma frase que expressa essa atitude da seguinte maneira. Escute, meu irmão e irmã. Essa frase, ela vai expressar a melhor maneira de se dizer, como se expressar do amor. Vai me dizer que é possível sim dar sem amar. Não esqueça, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Deus deu porque Ele amou, e muitas das vezes sem amar você já tem dado. Quantas vezes você não já deu uma oferta, uma esmola sem amar ninguém, sem sentir afeto nenhum por aquela pessoa, mas você deu. Mas é possível você amar alguém e não dar o que ela quer. Assim é o Pai com a tua vida, porque Ele nos ama, e esse Ele já nos mostrou. A principal razão pela qual desejamos servir ao Senhor se resume nesta frase, que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Queremos servi-lo porque amamos. Em 2 Coríntios vai me dizer que Paulo dizia: o amor de Cristo me constrange. Paulo está dizendo que se sentia obrigado, forçado a contar as boas novas de Jesus por causa do amor que ele tinha recebido do Senhor. Paulo, ele vai nos ensinar que ele vivia tão constrangido porque tudo quanto ele fizera não era suficiente para pagar o que Deus fez por ele, porque ele entendeu o verdadeiro amor de Deus por sua vida. E outrora ele era um perseguidor e passou a ser perseguido, porque se encontrou com a maravilhosa luz que se chamava Jesus Cristo. E ao cair do cavalo ele entendeu o propósito da vida. Há um Deus que faz toda a diferença. Ei, Deus faz a diferença quando permitimos que Ele entre em nossas vidas. E por isso que quando Deus entra verdadeiramente, nós se constrangimos em entender que eu não posso ficar parado. Eu preciso fazer algo em prol de Deus. Pastor Rafael, ele disse assim: cara, eu estou oficiado. Eu fico oficiado, eu penso: meu Deus, misericórdia. Cara, eu estou tão oficiado que eu peço para Deus me controlar. Eu sei o que foi, irmão. Eu não consigo parar de falar do amor de Deus. Eu estou obcecado, eu falo para minhas filhas quando saem, quando elas chegam, eu prego para minha filha, eu prego para minha igreja, eu prego para minha esposa. Às vezes estou deitado, minha filha, vem cá que eu quero pregar para você. Ele disse que está viciado porque ele entendeu o amor de Deus por ele. Ele só quer retribuir desta maneira, pregando, fazendo aquilo que o Senhor diz: ide e pregai o Evangelho a todas as nações e criaturas. Queremos servi-lo porque o amamos. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo diz que o amor de Cristo ele lhe considerava muito, ele se machucava e ele entendia que precisava fazer, não forçadamente, mas que era a forma dele recontribuir. Já em Romanos 1,14, Paulo vai dizer que sou devedor, aleluias,
Quem aqui não é devedor? Quem aqui não é devedor da graça de Deus? Ele se via como um devedor do amor. Ele se entendia que estava devendo a Deus e que nada que ele fizesse ele iria pagar. Jamais o que você fizer vai contribuir. Não vai não pagar pelo aquilo que Jesus fez por você, porque ele foi um amor incondicional, que nem a medicina conseguiu ainda explicar o tamanho amor. Ele reconhecia que tudo quanto Deus havia feito por ele, através de Jesus Cristo, era por amor, como está escrito no livro de João 3,16. Quando sentimos o amor de Deus sendo derramado nas nossas vidas, o nosso desejo naturalmente é dar a Ele algumas coisas em troca. Porém reconhecemos que tudo o que podemos dar é pouco em relação ao que Ele já nos deu. Entretanto devemos oferecer o melhor de nós. Mas o que você tem oferecido para Ele? Eu gostaria que quando eu estivesse falando, você meditasse nas minhas palavras. Entenda que quando sentimos o amor de Deus, sentimos derramado em nossas vidas, o nosso desejo naturalmente é dar a Ele alguma coisa em troca. Porém reconhecemos que tudo o que podemos dar a Ele é pouco em relação ao que Ele já nos deu. Entretanto devemos oferecer o melhor de nós. E qual é o teu melhor que tu tem oferecido para Deus? O que é de melhor propriedade oferecemos a Deus? São perguntas que você pode se perguntar. O que é que eu tenho oferecido melhor para Deus? Será que o que eu tenho feito tem sido melhor para Deus? No livro de Êxodo vai nos contar uma história. Êxodo 21 vai falar sobre as leis em relação a um servo, que no versículo 5 e 6 fala do servo que depois de ser servido ao seu Senhor por 6 anos e no 7º obteve a liberdade, ele decidiu ficar diferentemente com o seu Senhor, porque o amava, não porque por compromisso, nem por melhor pagamento, mas sim por amor ao seu Senhor. Ele entendeu que não queria viver em outra casa e nem servir a outro Senhor. Ele estava disposto a tudo para continuar com o seu Senhor. A partir de então, era feita uma marca em sua orelha.